Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 10. O texto diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como um navio mercante de longe traz o seu pão. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, abençoada. E seu marido a louva, a bendiz, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. O texto ele fala pelo menos de 3 oportunidades em que a mulher ela é reconhecida e ela é aclamada. O texto diz que os amigos do seu marido reconhecem essa mulher. Eles observam a mulher desse homem que tem essa mulher preciosa. E eles lá dentro do coração deles, eles a louvam. Os filhos dessa mulher levantam-se, diz o texto, e chamam-a de ditosa, abençoada. Ai, qual mulher não gostaria de ouvir de um filho que não fica resmungando com ela, ou que não fica discutindo com ela quando ela faz alguma coisa, ou deseja alguma ordem obedecida, e pelo contrário, quando a mãe coordena a sua vida, ele diz: mãe, a senhora é uma bênção na minha vida. E adolescente, e o seu marido chega diante dos amigos e diz: essa é a melhor de todas, não existe outra igual, essa é a minha, é só minha. Mas eu quero dizer para vocês, eu tenho certeza que não existe outra igual a essa, é a melhor. E o texto diz aqui no final: a mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada. É a consumação de toda essa demonstração de que essa mulher especial, ela é aclamada
ela é exaltada, ela é reconhecida, porque existe algo diferente na vida dessa mulher. Ela tem temor do Senhor. E o temor de Deus na vida dela faz com que ela tenha um comportamento de vida, e esse comportamento de vida leva ao seu reconhecimento como uma serva de Deus, e ela, como serva de Deus, é uma mulher adequada na sociedade, ela é uma mulher adequada como esposa, ela é uma mulher adequada como mãe, é uma mulher adequada como mulher dos amigos do seu marido, é uma mulher adequada como serva de Deus. Isso tudo porque ela conhece a Deus, ela teme a Deus e vive como uma mulher que teme a Deus. Essa é a conclusão que a gente chega aqui nesse texto. Então tá bom, a gente pode fechar o texto e já compreendemos claramente o que o texto está querendo nos dizer. Mas vamos tentar entender o que essa mulher faz. O que é a prática da vida dela? Como é que é o dia a dia dessa mulher que teme a Deus na sua vida cotidiana? Bom, certamente essa mulher aqui tem uma vida cotidiana bem diferente da vida cotidiana de vocês, queridas. Muito diferente. Essa mulher aqui é a mulher que põe a mão na roca. O serviço dela é rústico. Ela vai para o serviço da capina. Essa aqui é a mulher que faz a roupa para ela vestir, a roupa para os filhos vestirem, a roupa para o marido vestir, e ainda faz um pouco de roupa, porque se alguém passar na porta e bater na porta e dizer: tem alguma roupa aí, porque eu estou morrendo de frio, ela tem uma roupa para dar para essa pessoa necessitada. É aquela que não tem preguiça e vai por aí afora. Ela é totalmente diferente daquela mulher de hoje, mulher contemporânea. Certamente. Nós temos aqui mulheres que fazem coisas as mais diversas, bem diferentes daquela época. Os provérbios de Salomão, eles falam da realidade das pessoas. Eles normalmente são aquilo que a gente fala de linguagem proverbial. Eles têm as suas explicações num verso único. Então, a linguagem proverbial, ela traz toda a explicação num único verso. E você pega aquele verso e você estuda ele, pronto, está ali toda a afirmação. Mas aqui a gente tem, olha, do verso 10 até o verso 31, falando a respeito da mulher. Olha como é importante essa informação, é como o autor, ele termina a carta falando de algo que é extremamente importante, falando dessa mulher ideal, dessa mulher que deve viver dessa forma. E ele chama ela de virtuosa. Se você for ler o texto, você vai ver que é aquilo que a gente chama de uma poesia acróstica. A linguagem acróstica é quando você pega o alfabeto e segue, vai na sequência das letras, né? Então existe a sequência das letras do alfabeto. E ali você vai vendo as letras, né? O A, o B, o C, só que é no alfabeto hebraico, do Antigo Testamento. Por quê? Porque é uma linguagem poética, linda, bem feita. Quando a gente olha aqui, a gente não vê, porque é uma tradução. Mas isso tudo dá-nos uma ideia de como o autor se preocupou na sua linguagem em, além de mostrar a importância da mulher, inspirado pelo Espírito, mostrar o que significa uma mulher que teme ao Senhor na vida prática, fazer isso de maneira poética e de tal forma que isso pudesse ser uma orientação para a mulher e adoração a Deus, porque esse texto tem que honrar o Senhor.
mulher virtuosa. Eu não vou fazer aquele tipo de narrativa onde eu chego para você e digo: mulher, você quer ser reconhecida? Mas sem sombra de dúvida, eu sei que você quer ser reconhecida. E que você quer ser exaltada. Não só alguém olhar e dizer: olha, essa mulher é legal. E alguém falar para outro: olha, essa mulher é legal. Esses dias eu fui num evento, eu e Kátia. Kátia se organizou para que aquele dia, pela manhã, numa quinta-feira, ela pudesse estar naquele lugar comigo. A Kátia trabalha e ela conseguiu a folga, ela conseguiu organizar a sua agenda para estar naquele dia, porque era um dia especial. Que uma irmã, que tem uma realidade, uma história de vida, ela estava fazendo 25 anos de um evento da sua vida que ela estava comemorando. E era 45 anos de uma associação na qual ela fazia parte. Ela é ostomizada. E há 25 anos ela tinha feito a sua ostomia definitiva. E uma irmã que vive para proclamar a glória de Deus na vida dela e ajudar pessoas que vivem essa situação. Uma irmã que eu admiro, que eu amo, que eu respeito, que eu vejo a glória de Deus na vida dela. E que eu vejo ela usando a vida que Deus tem dado para ela, com muitas dificuldades, e muitos momentos de dificuldade mesmo, sendo bênção na vida de outras pessoas. E nós nos esforçamos para estar ali. Ela nos convidou, e ela disse: eu queria que o senhor fosse lá e o senhor tivesse uma parte especial nesse dia. Estavam as autoridades da saúde, aquela coisa toda lá. Foi tão bom. Uma irmã sendo reconhecida e a graça de Deus na vida dela sendo exaltada. Tudo aquilo porque ela tinha e tem o temor de Deus na vida dela. O nome dela, Damares. É provável que boa parte de vocês sabem quem eu estou falando. Vamos lá. Eu não tenho o nome da mulher aqui. Eu vou falar da mulher virtuosa. E uma das características dessa mulher é que ela é mãe. E a maternidade é um dos privilégios que Deus deu a essa mulher para experimentar. E nós já falamos a respeito das características dessa bênção de ser mãe. A pergunta-chave desse texto é: mulher virtuosa, quem a achará? Ele está procurando uma resposta? Não, ele já dá a resposta. O seu valor há muito excede o de finas joias. Ana Maria, que está aqui hoje conosco, ela pode falar sobre isso. Finas joias. Joias já são caras, mas o texto dá um adjetivo para essas joias. Não são quaisquer joias, são finas joias. Eu estou dizendo isso porque ela trabalha nessa área. Finas joias são coisas difíceis de ter, de comprar, de manter. Uma mulher virtuosa não se encontra em qualquer lugar. Não é fácil de você encontrar. O rapaz, quando ele procura uma pessoa para ser a sua esposa, ele tem que procurar uma fina joia. Ele tem que se esmerar para encontrar uma moça que seja muito preciosa. E ela tem que exceder ao valor de uma fina joia. Não tem que ter o valor de uma joia, ele tem que exceder ao valor de uma fina joia. Não é o valor de uma joia, é mais. Essa pessoa tem que ter o temor do Senhor no coração.
É isso que define a fineza, o valor, a qualidade dessa mulher. Querida irmã, se você quer ser reconhecida como uma mulher de valor, não tem a ver com o frisado de cabelo, como diz o autor Pedro na sua carta. Não tem a ver com as roupas que você usa. Não tem a ver com a forma com que você usa joias para se aprimorar na beleza. Não tem a ver com as coisas que você usa para se apresentar, mas tem a ver com a qualidade da sua alma transformada pela presença de Cristo como seu Senhor e Salvador. A resposta vem no último verso desse texto. Quando o texto diz que ela é mais preciosa do que finas joias, você só entende de que essa qualidade, esse valor de excesso, esse valor excedente, esse valor grandioso, é o temor do Senhor. Todas as coisas que o texto vai trazer aqui, pode ter certeza, essas coisas têm a ver com habilidades dela no dia a dia, mas nada disso tem a ver com o valor dela. Nós vamos ver as ações dela, mas não tem a ver com o valor dela. O valor dela tem a ver com o temor do Senhor, a presença do Espírito de Deus na vida dela. Jesus, seu Senhor e o seu Salvador. Ela terá a riqueza da graça de Deus na sua essência. Você poder conviver com alguém que tem a riqueza das riquezas dentro da sua vida. É isso que traz a riqueza para essa mulher. Primeiro verso, último verso. É isso que o texto nos mostra. E é assim que nós temos que entender. Não pode ser diferente. Quais são as virtudes dela quanto ao seu marido? O texto diz, o marido, ele confia nela. Ele confia na sua esposa, mas ele confia como? No seu coração. O coração do seu marido confia nela, ali dentro. Não existe nenhuma palhinha. Ele sabe quem é a esposa. A ideia de confiança é a ideia de não existe nada questionável. Nós só confiamos dessa maneira em alguém que nos conquista. Confiar em alguém é ser conquistado por alguém para esse tipo de confiança. É alguém que agiu já durante um tempo, com carinho, com amor, com dedicação sincera, com fidelidade tal, que você chega à conclusão de que essa pessoa é plenamente confiável. Confiança não se compra na esquina, mas se conquista com fidelidade contínua, com qualidade de essência de vida, com aquilo que a gente dá com verdade. Uma mulher que é reconhecida e exaltada é uma mulher confiável. E os nossos filhos, eles precisam de mães confiáveis, como os maridos também. Os seus maridos precisam disso. E aqui o texto diz que uma mulher virtuosa é uma mulher que ela vai ter marido assim. Porque ela, temendo ao Senhor, ela age de tal forma que o seu marido confia nela. Ela conquistou isso no coração do seu marido. O texto diz que é lá dentro do seu coração. Isso leva o seu marido a ter um comportamento para com a sua esposa. No verso de número 28, esse marido que confia nela,
Ele fala a respeito da confiança que ele tem para os seus amigos. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente. Eu creio que deve ter muita mulher virtuosa por aí. Mas você, minha querida, minha esposa, aquela que eu confio dentro do coração, a todas é muito mais. Sobrepujas, você é muito maior. Eu sei quem você é. Eu te conheço por dentro. Você já se expôs para mim. Eu já comi muito feijão com você. Já esgotamos muitos quilos de sal juntos. Louvar alguém é natural de quem ama. É exaltar alguém pelo que é e por aquilo que alguém faz. E para que isso ocorra, é necessário que haja perseverança por parte da mulher aqui no texto. Para que ela possa ser reconhecida e ser exaltada, porque aqui o louvor é ato de exaltação. Sem sombra de dúvida. Então observe bem, ele não só reconhece a fidelidade, mas enquanto está vivendo, ele tem prazer em falar a respeito da sua esposa. Eu digo muito para os maridos, quando eu converso com eles no meu gabinete, eu digo: não existe mulher que não gosta de ser exaltada na frente das outras pessoas. E eu digo muito para as mulheres: você, para ser exaltada, você tem que agir de tal forma que você vai ser exaltada. Porque o marido gosta de exaltar a esposa. Ele gosta de falar da beleza dela. Ele gosta de falar do carinho dela, da gentileza, do amor. Ele gosta de demonstrar para as pessoas que ele tem uma esposa assim. Mas como ele vai fazer isso se ele não tem uma esposa assim? E o pior de tudo, se ele não tem uma esposa que age de maneira fiel, a ponto do seu coração confiar plenamente nela. Como diz o texto, no verso 11. No verso 12, diz o texto que ela faz bem para o seu marido. Todos os dias da sua vida. Isso é muito legal, eu gosto muito de ver isso aqui. Ela faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. Não é um dia que ela está se sentindo bem, e o dia que ela não está se sentindo bem, ela não faz. O texto diz aqui que a mulher que teme ao Senhor, que é mais valiosa do que finas joias, porque teme ao Senhor, o marido exalta essa mulher, e ela faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. Aí você pode falar assim: mas é aquele dia que a gente não está bem. Aqueles dias pré de TPM, sabe? Que você está totalmente pronta para matar. Né? Não pode olhar para você que o olho faz assim. Você está já fumegando. Tem dia e tem algumas que passam, você faz aquela brincadeirinha, ela fala: não, hoje não é dia. Peraí, como assim? Quero que você entenda que o homem não entende essa linguagem. Você pode até ter essa linguagem, mas você nunca vai encontrar um homem que vai entender essa linguagem. Ele pode até saber que você tem essa linguagem, mas ele não vai entender nunca. Ele pode até se precaver quanto a isso, mas ele não vai entender nunca. Vai ser sempre ofensiva. O texto diz que a mulher que teme ao Senhor, que é mais preciosa do que finas joias,
que o coração do marido confia nela, ela se preocupa, ela se esforça, e em momento algum ela não faz mal contra a vida do seu marido. E o seu marido é estimado entre aqueles que julgam. O texto diz, é estimado entre os juízes. Essa palavra que é juízes mesmo. Eu fui atrás de alguns comentaristas para saber se esses juízes aqui são juízes que julgam causas ou se são pessoas que julgam. Eu sou tendido a achar que são pessoas que têm mania de julgar os outros. E eu cheguei à conclusão que é isso. Então, é todo mundo. Todo mundo tem mania de julgar todo mundo, né? Então, tipo assim, as pessoas olham e ficam olhando na vida dos outros e tirando conclusão, né? Então, o marido é estimado pelas pessoas por causa da mulher, porque essa mulher cuida bem do seu marido. Ontem eu estava num aniversário e eu vi uma esposa vindo trazer as coisas para o marido. Eu falei, que esposa. Eu vi um marido cuidando da sua esposa. Eu falei, que marido. Era eu. Não foi bem? Foi. Gostaram, né? Eu tinha que aproveitar essa oportunidade, porque eu fiz isso mesmo. Mas é algo muito mais profundo. Uma das coisas mais tristes que tem é aquela mulher que fala mal do seu marido, que não cuida do seu marido, que despreza o seu marido, que não investe no seu marido, que não honra o seu esposo. Nós não nos casamos para desonrar uns aos outros. Nós casamos para investir na vida um do outro. E a Bíblia diz que isso é até que a morte nos separe. E muitas vezes o preço disso é muito mais duro do que a gente imagina. E para alguns isso é muito mais pesado do que para outros. Porque uns pecam muito mais do que outros. Mas a grande verdade é que uma mulher valorosa é uma mulher que teme ao Senhor, que é muito preciosa, e o seu marido confia nela. Essa mulher faz o bem para o seu marido todos os dias. O seu marido fala bem dela, e até os outros falam bem do seu marido por causa dela. Vocês estão vendo a sequência? Que coisa maravilhosa! Essa mulher é reconhecida, é exaltada, o marido da mulher é exaltado também, e todo mundo vai sendo abençoado. Esse texto é cheio de exaltação. Mas tudo isso porque essa mulher teme ao Senhor. A essência é o temor do Senhor. É conhecer a Jesus como Salvador. Mas o texto não para aí, fala também dos filhos. E aqui é a questão da mãe, né? E do lar. O texto no verso 16 diz que ela planta uma vinha. Gente, plantar uma vinha? Plantar uma vinha significa furar os buraquinhos, cuidar dos buraquinhos, botar ali o que tem que colocar. Não é? Vinha é que produz o quê? Uva, né? Então tem que fazer parreira, não tem? Tem que fazer parreira. Gente, dá trabalho pra caramba. Tem que cuidar. Uva dá trabalho. Tem que tirar tudo. É uma coisa que tem que ter muito cuidadozinho. Tem a época certa de produzir. Ela planta uma vinha, ela cuida da vinha. Observa, o texto é uma mulher que vai para a lida, como diz aquele que é simples e do cultivo. Ela cinge os lombos de força.
Diz o texto que ela pega o mato com as mãos, no verso 17. Cingir os lombos de força é isso aqui. Ela usa a força das suas costas, dando a ideia de que ela carrega coisas nas costas. E ela puxa o mato com as mãos. Ela não deixa que a luz da sua casa se apague. Ela faz roupas e vende, ajuda na economia da casa. Isso o verso 16, 17, 18 e 24 diz isso. Puxa, que mulher forte essa. Essa ideia de mulher que não trabalha, mulher que não tem força, essa mulher que não... Eu estou vendo uma mulher forte aqui. E o que a gente percebe na Bíblia é que a mulher ela é forte. A Bíblia diz que ela não é tão forte quanto o homem, que o homem tem que cuidar dela porque ela é mais frágil que ele. Mas a Bíblia diz que a mulher é forte. E eu tenho visto mulheres fortes. Eu tenho visto mulheres fortes, em alguns momentos, elas parecem que são mais fortes do que homens, que estão se tornando mais frágeis, como se fossem mulheres. E agindo como tais, contrariando o que a Escritura ensina. Mas essas mulheres aqui, que temem ao Senhor, elas não têm medo de trabalhar em prol da sua família, em prol dos seus filhos, em prol do sustento, em prol do que é melhor para o seu lar. O texto aqui em momento algum está dizendo que essas mulheres fazem isso com tristeza. Elas fazem isso porque devem fazer. Elas não fazem isso porque elas querem ser exaltadas. Elas fazem isso porque devem fazer isso. E entende que isso faz parte da vida. E faz. Eu lembro da minha mãe. Hoje eu lembrei muito da minha mãe. A primeira coisa que eu fiz hoje, a hora que eu acordei, foi orar, agradecendo a Deus pela minha mãe. E sentar na minha cama e abrir a foto da minha mãe, escrever um texto e botar na internet. Estranho, né? Coisas que não faziam parte da minha vida atrás. É muito bom saber quem ela foi. A minha mãe era uma doméstica, no sentido do lar. Viveu a vida inteira cuidando da gente. Meu pai trabalhava nas coisas, como mecânico, na rede ferroviária, e minha mãe trabalhava em casa, cuidando da gente, cuidando da casa, lavando, passando, cuidando da casa. Quando às vezes a gente chegava em casa, estava uma mulher em cima das escadas, lavando a parede da casa. Eu falava, mãe, o que a senhora está fazendo? Ela estava lavando a casa. E ela fazia isso algumas vezes. Eu falava, gente, ela falava, não, essa tinta é lavável. Se ela é lavável, a gente pode lavar a parede. Aí ela lavava a parede da casa. E tantas coisas eu via minha mãe fazendo para que a gente tivesse uma casa cheirosa, uma casa gostosa. Tão gostoso, não é? E é tão bom lembrar que essa era minha mãe. Isso faz bem para mim. Essa mulher aqui é assim. Essa mulher virtuosa, ela é assim. Maravilhoso. Ela faz roupa e vende. A minha mãe fazia roupa. A minha irmã, aquela que faleceu, que boa parte de vocês conhecem a história dela, que a minha mãe e meu pai cuidaram durante 20 anos nas enfermidades, todas as roupinhas da minha irmã, a minha mãe que costurava. Uma mais linda do que a outra. E a minha irmã era linda. Não é só corujice, não, é porque ela era linda mesmo. E a minha mãe colocava as coisinhas no cabelo dela e tudo mais. Bem mais velha do que eu e que meu irmão. Mais velha do que eu.
Eu era o tampinha. Louva a Deus por isso. Isso também é trabalhar. Como muitas de vocês saem muito cedo de casa e trabalham o dia inteiro fora de casa. Essa mulher aqui era uma mulher que cuidava das coisas fora de casa. Mas o texto diz que ela cuidava dos filhos. Ela tinha atividades com seus filhos. Ela, diz o texto no verso 27, que ela atendia ao bom andamento da casa. Ela conhecia todas as atividades da casa e coordenava. Ela tinha funcionários em casa também. Ela coordenava o trabalho daquelas pessoas. No verso 27 diz que na casa dela não se comia o pão da preguiça. Pão amanhecido. Antes de todo mundo acordar, ela fazia pão. É isso que o texto está dizendo. Que ela preparava o café da manhã antes de todo mundo acordar. E não tinha pão da preguiça. Ela tinha motivação de fazer isso, de ver as pessoas comendo. Levantavam os seus filhos diante daquele quadro todo e chamavam a sua mãe de abençoada. Nossa, minha mãe preparou tudo, está tudo gostoso, está tudo cheiroso, nós estamos quentinhos, dormimos gostoso. Eles reconheciam as atitudes da mãe e, consequentemente, agradeciam e exaltavam a sua mãe. Como é triste hoje alguns filhos acharem que os seus pais, e principalmente as suas mães, elas têm a obrigação de viverem, sofrerem, se desgastarem por eles. E eles não têm a obrigação de reconhecerem e dizerem com todo o amor e carinho: obrigado, mamãe. Louvado seja Deus pela sua vida. Estes aqui eram filhos que exaltavam a vida da sua mãe. Aquela mulher que temia o Senhor, servia a sua casa e seus filhos, recebia dos seus filhos uma palavra: minha mãe é abençoada. A senhora é abençoada, mãe. Obrigada, mamãe. Minha mãezinha. Reconhecimento e exaltação. Maravilhoso, não é? Essa mulher, no verso 20, diz que ela abria sua mão ao aflito e ainda as estendia ao necessitado. Chegava uma pessoa que estava necessitada e aflita, ela ia atrás para estender a mão, para ajudar as pessoas. Tinha sensibilidade à necessidade dos outros. E eu acho interessante porque sensibilidade é algo próprio de mulher. É natural. Algo que Deus deu a elas. É só você olhar duas crianças pequenas. Pega um menino e pega uma menina. A sensibilidade que eles têm diante dos outros. A menina, ela vê uma necessidade, ela se condói, vai lá e ajuda imediatamente. O menino, raramente. É assim, é natural. Deus dota a mulher para ter essa sensibilidade, para que ela use para o bem do próximo. E a mulher virtuosa, ela usa, porque ela tem temor do Senhor. Isso é aguçado pelo Espírito Santo de Deus nela, e ela estende a mão ao necessitado. Louvado seja Deus por isso. Use isso, amada. Quanto à vida moral, diz o texto, ela cinge de força, verso 22 e 26, ela tem atitude de dignidade, o marido não tem preocupações, ela fala com sabedoria, e ela tem instrução de bondade na sua língua. Olha só a vida moral dessa mulher, ela não fala besteira, ela não pensa besteira,
existe sabedoria na mente dela, existe sabedoria na língua dela, existe comportamento adequado nos relacionamentos dela. Não é só força física nos lombos, mas ela é digna. Essa é a mulher abençoada. Essa é a mulher que fala com sabedoria e aguarda o tempo certo e as palavras certas. É aquela que tem instrução de bondade na sua língua e que tem sempre uma palavra doce para expressar coisas sérias. E como é maravilhoso quando uma mulher sabe a hora certa para falar as coisas que precisam ser ditas. E quando as fala, as palavras, elas se encaixam e ajudam. Ao invés de ser escandalosa, estridente, exagerada, manipuladora, insolente. Qual a conclusão que a gente chega de tudo isso? É o verso 30. Essa é a conclusão. Enganosa é a graça. Enganosa é a graça. Ou seja, enganosa é a formosura. A graça aqui é a beleza. Graça aqui não tem a ver com graça de Deus, mas é a beleza. A melhor tradução aqui é formosura. Aquilo que você põe por fora. E vã a formosura. Essas coisas, elas passam. A beleza de hoje, que te cativa, e que é bom. Quando a gente vai procurar uma menina, a gente quer uma menina muito bonita. Está certinho. Mas essa beleza vai passar, viu? E a beleza que vai entrar e que vai permanecer foi aquela que te conquistou de verdade e que vai fazer você ter alegria para sempre com essa pessoa. É o temor do Senhor. E vai levar você a louvar a Deus pela vida dessa pessoa para todo sempre. Quando minha mãe caiu, logo depois ela ficou 60 dias na UTI. E foram dias difíceis. De todo dia na UTI para visitá-la. Com meu pai. Foram dias que no começo ela conheceu e depois cirurgias na cabeça e acabou que não tinha mais conhecimento. Mas todo dia a gente imaginava a possibilidade dela apertar a mão, dela ouvir alguma coisa, ou de manifestar alguma coisa. E era belo ver meu pai tentar isso, e ele fazia de diversas maneiras. Uma delas era cantando, porque meu pai sempre, música, foi tudo para ele. Então ele entrava na UTI e as enfermeiras já sabiam, e todos aqueles que estavam ali. Então ele cantava. Cantava hinos, cantava músicas para ela. E ele todas as vezes dizia, como a sua mãe é linda. E ele não deixou de falar isso um único dia. Foi muito bom ver aquilo. O temor do Senhor, ele traz beleza à vida e à existência. Querida irmã, se você é mãe, se você quer que o seu filho veja em você beleza, valores, e que reconheça em você o que de melhor existe, riqueza, a maior riqueza que excede a finas joias, é o temor
do Senhor. E essa riqueza é insubstituível. E ela vai ser mantida na sua vida por Deus. Porque foi Ele que te deu. E essa riqueza que Deus lhe deu é que vai lhe dar a condição de ser cada uma dessas coisas que a gente vê aqui na mulher virtuosa. Uma mulher que age corretamente com seu marido, com seus filhos, dentro do lar, na vida social, na vida moral, no seu relacionamento profissional, em tudo. Por isso, aperfeiçoe a sua vida com o Senhor. Conheça mais e mais do Senhor. Se aproxime do conhecimento do Deus da palavra e da palavra de Deus. A cada dia fortaleça a sua vida no conhecer das entranhas da graça de Deus reveladas na sua palavra, para que o seu temor aumente, para que a sabedoria na sua mente, no seu coração e nos seus lábios aumente, para que a sua oração seja correta, para que os seus convívios sejam frutíferos. Seus filhos precisam disso. Seus esposos precisam disso. Os seus relacionamentos vão ser abençoados por isso. A igreja será enriquecida pela sua vida. Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês. Até aqui o Senhor conduziu a vida de vocês. E o mesmo Deus que trouxe vocês até aqui, na presença deles, é o Deus que vai continuar. Mas cresça. Cresça. Aumente o seu temor. Aumente a sua comunhão. Aumente o seu conhecimento. Aumente a sua adoração. Aumente como um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a sua família e as outras pessoas que estão ao seu redor. Nós vamos orar. E nós vamos orar agora em especial pela vida das queridas irmãs, que são mães. E nós queremos pedir que aquelas que são mães, por favor, fiquem em pé. Vocês que são da igreja, que não são da igreja, mas que estão aqui hoje conosco, bem-aventuradas. A palavra bem-aventurada significa feliz. A palavra bendita significa abençoada. São duas palavras que na Escritura muitas vezes as pessoas traduzem como se fosse simplesmente feliz. Feliz é bem-aventurada. Bendita é abençoada. E eu espero que Deus as faça sempre felizes e benditas. Felizes e sempre abençoadas por Ele. Vamos orar por elas? Ó Deus, graças te damos pela vida dessas amadas irmãs. E te louvamos porque o Senhor deu a cada uma delas a grande bênção, a honra de serem mães. Ó Deus, grande desafio, certamente grandes dificuldades elas tiveram que enfrentar. Ó Deus, permita que a cada dia as tuas servas possam contar com a graça do Senhor e continuar, ó Pai, como instrumento nas mãos do Senhor para abençoar os seus filhos. Aquelas que são vovós, para abençoar os seus netos e os netos, os filhos dos seus netos. Ó Deus, permita que a cada dia essas tuas servas possam abençoar os seus maridos, que essas tuas servas possam abençoar
outras pessoas, a igreja, e que em todo tempo, Pai, elas possam fazer isso, tendo uma vida frutífera na comunhão com o Senhor. Que o temor do Senhor, ó Pai, que é o princípio da sabedoria, possa ser algo que as motive sempre a uma vida cristã cada vez mais, ó Pai, comprometida com o Senhor. Obrigado por esse pedaço da Tua palavra que nós estudamos agora. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor está no nosso meio e porque Tua graça tem sido derramada nos nossos corações. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. Permita que essa semana, ó Deus, seja uma semana feliz. E que a Tua palavra que estudamos mais de uma vez nesse dia, possa ser relembrada por cada um de nós. E seja fortalecimento para nós. Em nome de Jesus.